tá coisa lá. boa. Coisa boa demais, viu? E quem está aqui com a gente também? Quem? Oi, Débora, bom dia, dona dia. Débora. Aqui todo mundo é dona, viu? Dona Cíntia, é? dona Débora. Seu Joaquim? Seu Joaquim. Olá, bom dia a todos. Seja bem-vindo novamente com a gente aqui, viu? Agradeço, foi uma delícia, né? Bom, sempre é, toda vez que eu venho sempre é bom. Foi muito bom também, as pessoas me procuraram lá no Instagram. Aí, que bacana. Fizeram perguntas, querem terapia. Olha que legal, as pessoas estão tomando consciência que terapia é importante, que a saúde mental é importante, né? Então é sempre bom a gente estar nesse janeiro branco, conscientizando as pessoas, né, da importância que tem cuidar da saúde mental. Estamos aqui. Verdade. E lembrando mais uma vez, né, quando a gente fala para cuidar da saúde mental, a gente cuida também do nosso espírito, né, nossos pensamentos positivos, né? De tudo, Foco né? em coisas boas, né? Então é essa a intenção nossa também de um alerta, né, para quem nos ouve aí. Tá, a gente tem que cuidar do corpo, né, mas aqui também a cachola tem que estar boa, né? Para o espírito fluir Lembrando, também. como você falou, Débora, acho que vale a pena a gente repetir, né? Quem vai opta por fazer uma terapia com você, tem que seguir alguns pilares. Né? Acho que vale a gente começar lembrando, porque foi bem bacana, né? Para quem não acompanhou o outro programa, eu tinha dado um spoiler de quem faz terapia comigo, né? Foi o spoiler, né? Então, assim, quem faz terapia comigo obrigatoriamente precisa dormir bem, se alimentar bem e praticar atividade física, né? Para quê? Para esse corpo tá bom, tá bem, funcionando bem, para a pessoa também ter saúde mental. Com essas três coisas, isso é assim, é o básico, né? Aquela coisa do básico. Mas existem outras coisas que são terapêuticas na nossa vida, inclusive a questão da espiritualidade. Quando o Mazola acabou de falar, né? É um conjunto de coisas. A gente não consegue colocar uma coisa só, é saúde mental, então vamos ver qual é o seu problema e vamos cuidar disso. Não, é um conjunto. A gente vê esse ser humano como um todo, né? Por isso que é tão importante a gente cuidar de todos esses fatores. Então é o emocional, o mental, e tudo isso tem a ver também com o nosso espiritual, já está envolvido aí, e o corpo, que é esse corpo que Deus deu pra gente para cuidar dele, e a gente estando bem, fazendo ele funcionar bem, a gente funciona bem também na mente, e aí a vida vai melhorando, vai ficando mais equilibrada, e aí a gente pode falar também mais um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Com certeza. E às vezes a gente vai no médico com um problema relativamente simples. Não é uma doença terminal ainda, não é essa enfermidade tão grave. E a gente já sai chateado com o médico falando assim, você tem isso e pronto, né? Tá, obrigada, viu, doutor? Tchau, boa tarde. Chega no carro depois e chora, né? Porque teve uma sensibilidade assim do Frozen, né? Do filme Frozen. Então, as pessoas, ainda mais na área de saúde, eu penso que as pessoas poderiam ser mais empáticas, ser mais acolhedoras, né? Porque, assim, as pessoas nesse momento precisam desse carinho, desse apoio, né? Às vezes de uma compaixão mesmo. E quiçá um abraço, viu? Um psicólogo faz essas coisas, né? Agora, outros, não. Tem um médico aqui em Limeira que eu gosto muito, acho que pode falar o nome dele, já que eu gosto muito mesmo, né? O Dr. Joaquim Raposo. Ele, assim, quem é paciente dele pode falar, aqui pode confirmar. Ele é maravilhoso, ele abraça a gente, ele é muito atencioso, ele é um médico, assim, daqueles que a gente tinha antigamente, sabe? Da família, que vira amigo e tudo mais. Por quê? Porque a gente precisa disso no momento de, né, que a gente está doente, que a gente tem algum problema, a gente necessita desse carinho. E muitos por aí não, né? Tem uns que são, tem outros que não, e como eu digo, em qualquer profissão tem uma pessoa atrás desse profissional, né? E mediante a isso também ele se comporta. Então, para eles, às vezes, é tão comum certos tipos de problemas, que para eles dar essa notícia para a pessoa é tranquilo. Agora, a pessoa não está acostumada com isso e recebe algo que é dela, que é pessoal e que vai doer, né? Então, a gente precisa ter esse olhar mais acolhedor, de mais carinho com as pessoas, né? De mais amor e empatia, né? Acolhimento, né? Principalmente. Isso em todas as profissões, mas principalmente na área da saúde, eu penso que a gente poderia rever isso melhor, né? Que realmente tem uma quantidade aí de profissionais que não fazem isso a contento. E é bem complicado, né?
E a gente pode pensar também numa outra dúvida que surge diante de uma situação como essa, que tem a tristeza natural de saber que estou doente, que vou passar talvez por um período de tratamento que vai influenciar em todas as áreas da vida. Como saber, né, se eu posso, se eu preciso passar por uma terapia? Às vezes a pessoa está em casa e a gente fica pensando, será que é meu caso mesmo? Será que eu preciso de terapia? É uma vez por semana? É uma vez por mês? Como que funciona esse negócio de terapia? Via de regra, a terapia é boa para todos, né? Mas quando a gente tem algum problema pontual, e principalmente quando a gente tem esse problema, algum problema muito grave na vida da gente, a gente precisa desse suporte, né? Porque o profissional, ele tem essa capacidade de ajudar você a lidar com esses problemas, né? Então, por exemplo, você estava falando de uma enfermidade grave. A gente pode pensar num câncer, por exemplo, né? Que tem aí um tratamento pela frente. A gente tem aquela possibilidade de morte, né? E temos também, por incrível que pareça, o atendimento assim da prevenção de um luto. Porque a gente acha que trabalhar luto é só depois que uma pessoa morre, por exemplo, né? Mas a gente não lida com o luto só na morte de uma pessoa, mas a gente lida com o luto em vários momentos da vida, né? Então, por exemplo, a perda de um emprego, a perda de um amor, enfim, as perdas que a gente tem na vida, assim, a gente acaba vivendo um luto de verdade. E quando a gente perde uma pessoa, claro, é muito dolorido, né? Até um cachorrinho que a gente perde, a gente fica triste e tudo mais. E por que a gente trabalha a prevenção também, né? E não a remediação? Quando a pessoa morre, eu não estou sabendo lidar com aquilo, eu vou para terapia. A gente trabalha isso antes já. Então, quando uma pessoa, o que envolve nessa questão de cuidar da mente, de cuidar desse emocional nosso, a importância, né? De quando a gente está doente é isso. O paciente, porque ele está passando por aquilo e ele precisa de um respaldo ali, profissional também, não só de um psicólogo, mas de outros profissionais da área também. Então, ele precisa desse acolhimento, de fazer essa terapia de uma forma intensiva, né? Às vezes, dependendo do problema também, presencial, acompanhando no processo todo enfim, às vezes uma quimioterapia, por exemplo, você pode também fazer o acompanhamento mais de perto, né? E as pessoas que convivem com esse indivíduo também é importante fazer, porque há uma possibilidade, né, de perder essa pessoa. Então isso também é trabalhado. E quando você faz isso em terapia, independente se tem alguém doente e tal, você também trabalha esse luto, porque é inevitável a gente perder pessoas. Perdemos pessoas, elas vivas ou não, né? Então é o que eu falei, a gente pode viver o luto pela perda de um amor, por exemplo. Né, pela perda de um emprego. Então, e você realmente sofrer por aquilo. Então, isso acontece e isso é trabalhado. E a gente falou até dos nãos, né, no outro programa, da importância dos nãos. E não os nãos, eu até vou colocar aí tá para entrar aí no meu Instagram esses vídeos falando dos nãos. A palavra não é eficaz, mas o significado dos nãos, não necessariamente a palavra, né, coloquial ali, mas o significado dos nãos são importantes para a vida, para a gente trabalhar essa questão das frustrações e lidar melhor com os sofrimentos, né? E entra também que tudo é ligado, né? São aquelas linhas tênues entre todos os assuntos que a gente tem aí na vida. Mas isso também é importante a gente analisar. Sim. Né? Sim. É bem importante. Quer falar alguma coisa, Amazon? Não, é que tem que fazer um intervalinho, Débora. Então vamos lá. Pra gente seguir a sequência aqui dos colaboradores. Mas a gente volta já falando sobre esses temas aí que são, assim, da nossa vida mesmo, né? A gente tem que aprender a lidar, não tem como, né? Assim. Exatamente. Quem quiser participar desse bate-papo, manda aí a sua mensagem, seu alô, 992005515 e participa, pergunta, conversa aqui com a Débora também. Exato. Aí. A gente volta já. Help!
Você viu que Tina Turner pediu um help, né? E é isso mesmo que a gente pode fazer. A gente não precisa carregar pedra, se sentir sobrecarregado. Tá pensando aí tudo que ouviu. Será que eu preciso de uma ajuda? Será que eu posso conversar com uma terapeuta? Não só pode, como deve. Então, menina, eu toquei essa melodia hoje porque ontem, sem querer querendo, eu zapeando no meu canal lá, né, na TV, eu caí no especial falando sobre a Tina Turner e a história dela. Eu achei tão tocante a história e a força dela, né? Ela começou a fazer sucesso mesmo aos 50 anos praticamente, entendeu? Olha Sofreu aí. muito em um relacionamento tóxico, né? Tóxico. Com o ex-marido Ike, né? Então, ela sofreu muito na carreira dela se desvencilhar da imagem dela com o marido, mas foi ali vencedora, sabe? Ela também conta que teve problemas com o pai, com a mãe, mesmo assim ela persistiu no sucesso, né? E ela sempre buscou também uma pessoa bacana para estar junto dela, sabe? Ela fala durante o documentário. E ela também conseguiu um cara bacana, tá com ela, né? Assim, então tudo se realizou com trabalho, com pensamento positivo, com força, né? Com a ajuda também de muita gente, né? Eu achei super interessante a história dela, e assim, incrível, né? Que ela não quer mais falar dessa história com o ex-marido, né? Mas as pessoas querem ouvir. Né? Né? Pra buscar uma referência. Entendeu? Porque ela, de certa forma, ela conseguiu superar isso, né? Então só que na cabeça dela, eu não quero mais, né? Mas a pessoa continua perguntando, né? Ela escreveu um livro, depois fizeram um filme sobre isso, para ver se o pessoal parava de falar, mas não, aumentou, né? A vontade de saber. Acontece, né, Débora? É uma mulher admirável, né? Tina Turner, maravilhosa Isso. ela. E sim, é uma história que todo mundo fica na mente, né? Que se vocês puderem, né, depois pesquisar, assim, é impressionante de como ela deu a volta por cima, né? Inclusive, ultimamente aí, tem músicas aí que fizeram, né? As duas cantoras aí famosas que fizeram para se vingar, né? Dos ex, sim. das traições e tudo mais. É uma coisa tão diferente, né? Se você for comparar uma coisa com a outra, né? Totalmente. É legal, e as mulheres se identificaram muito, ficaram muito felizes, tal, com a vingança. Maravilha. Só que o sofrimento ainda tá lá dentro, né? A gente tem que fazer algo muito mais profundo, assim, pra gente realmente conseguir recuperar aquilo ali que foi quebrado ali dentro da gente, né? Inclusive, é só essa música do Beatles, né? O Beatles também cantou e depois ela regravou, tá? Help, que o Beatles é um pouco mais rápido a música, né? E fala disso que a pessoa precisa de socorro, mas não pode ser qualquer pessoa, tem que ser você, né? Aquela coisa. Então, calma, existem mais opções de ajuda, né? Você pode ficar ali. E a gente que pode fazer por nós, né? Eu sempre falo que a gente tem pessoas que tentam controlar tudo na vida. E a gente não consegue controlar tudo. Não. A gente só tem o controle de nós mesmos e olhe lá. Verdade. Né? E olhe lá. E olhe lá. E o que a gente pensa, pensar em coisas ruins, negativas, por conta de estar sentindo coisas ruins e negativas, não vai ajudar em nada, né? Exato. Tem que quebrar esse ciclo, Sim. né? Buscar coisas novas, renovar maneiras de ver a vida, de pensar, cantar outras músicas. Né? Vamos nos permitir, como diria Lulu Santos, né? Isso. Acompanhe lá. E lembrando, quem quiser te acompanhar também no Instagram, ó. Psicóloga Débora Pimentel. Aí entra lá, participa. Tem enquete. É bem interativo, tem quiz, enquete, tem bastante coisa. A vida acontece lá nos stories. Tá lá o link da rádio, viu? Para vocês acessarem também. Olha aí, que bacana. Compartilhem lá, sigam. Muito bom. Tem uma pergunta para Débora. Vamos ouvir? Okay. Bora lá. Eu gostaria de saber, Débora, profissional, psicólogo e psiquiatra, quais são as diferenças um do outro? E quando uma pessoa precisa passar por um psiquiatra? Tem mais um? Se você puder me responder, tá bom? Obrigada. Obrigado, Mercedes. Mercedes? Bom dia a todo mundo aí que está participando também, quero agradecer, viu? Tá bombando aqui o Instagram, o WhatsApp. Podem fazer as perguntas também, se vocês tiverem alguma dúvida. E a dúvida dela é interessante, porque a gente acha que é muito óbvio, mas não é.
As pessoas não sabem, às vezes, muito bem a diferença, né? Então, o psicólogo, que é a minha profissão, faz psicologia, né, e trabalha com a saúde mental. O psiquiatra também trabalha com saúde mental, mas ele faz faculdade de medicina e se especializa em psiquiatria, tá? E daí ele vai tratar de doenças mentais, né, com prescrição de medicamento. E claro, então vamos lá, o psicólogo é psicólogo e o psiquiatra é um médico, tá? Essa é a diferença. Mas assim, todo mundo que faz um tratamento medicamentoso com o psiquiatra, ou se o psicólogo pede para passar no psiquiatra porque precisa de um respaldo medicamentoso, é sempre os dois que fazem esse tratamento juntamente, né? Então, esse paciente tem que passar obrigatoriamente por terapia, porque muito provavelmente aquele problema que trouxe a precisão dessa medicação, né? É um problema mais enraizado, assim, e emocional. Então, é interessante isso. Foi uma ótima pergunta, viu? Isso me fez pensar numa outra questão. Uhum. Porque essa prescrição médica, que são os famosos remédios controlados, né, que só vendem com receita, alguns até o famoso faixa preta e tal. Isso. Há situações em que Logista? Neurologista Uhum. e até cardiologista receitam para conter um pouco a ansiedade quando a pessoa está um pouco ativa demais, ou ele entende que é necessário por um período. Em situações como essa, em que eu não fui no psiquiatra, eu fui num neuro e tomo alguma medicação com esse intuito, dá uma acalmada aqui que eu estou muito pilhada. É interessante eu ter um acompanhamento de psicólogo por conta da medicação? Sim, é essencial. Ainda mais por causa de ansiedade. Se ele está tomando um ansiolítico é porque a pessoa está muito ansiosa e não está conseguindo controlar. E a ansiedade tem um motivo por trás, né? Não é só, ela está ansiosa, vai tomar remédio e vai ficar bem. Sim, se você desenvolve um transtorno de ansiedade, você está com um desequilíbrio neuroquímico no cérebro. Então, você precisa de um medicamento para você equilibrar isso. Agora, o porquê que você ficou com esse desequilíbrio? Vários são os motivos, né? Então, às vezes é genético e hereditário, uma predisposição que você tenha a certos transtornos. Às vezes é um período que você está passando difícil e não está conseguindo elaborar, e você produz neurotransmissores que são estressores, digamos assim, né? E aí acaba desequilibrando esse seu funcionamento do cérebro. Aí você precisa o quê? Equilibrar. Então, e a terapia é muito importante junto com o medicamento, justamente para ver o que está por trás. Porque se você começar a tomar o medicamento e não tratar o que está por trás daquela questão que você tem, você não consegue superar. Você vai ficar tomando remédio e falar, nossa, mas eu tenho problema, eu nunca mais vou conseguir viver uma vida normal. Então, precisa saber o que está por trás dessas dificuldades aí no funcionamento. E é engraçado, sim, o neurologista e o psiquiatra, eles fazem um trabalho até parecido nesse sentido, mas assim, por exemplo, a gente fala em questões, eu trabalho também com condições do neurodesenvolvimento, né? Para condições do neurodesenvolvimento, eu gosto que passe no neurologista, né, para ver direitinho. E para questões assim de transtornos psiquiátricos mesmo, é legal passar no psiquiatra, porque cada um estuda para uma área, né? Mas você pode passar nesses dois médicos, digamos assim, né, nessas duas especialidades, para essas questões todas. Não que eles não sejam capazes, mas cada um estuda mais para uma coisa, né? Um complementa o outro também. É ótimo. É ótimo. Porque, assim, só complementando, eu passei por um gastro, ele me passou um nutricionista, e assim, né, porque um vai trabalhando junto, né? Exato. É isso. E aí você vem para psicóloga também, para trabalhar compulsão alimentar, por exemplo. Então, bem assim. Por isso que é interessante a gente até procurar, porque existem várias vertentes no cargo de uma psicóloga, né, que a gente nem sabe que é tratável ali. Exato. Né? Uhum. A gente pensa que é uma fórmula, e não é, existem várias opções, né, de tratamentos, né, Débora? Dependendo do assunto, do problema, não é? Exato. A gente estava falando do luto, né, no começo do programa. Sim. Que é uma questão que pode ser trabalhada preventivamente. Você trabalha
Às vezes tem famílias que já perderam muitas pessoas queridas, ficam com traumas de perder, tem medo, não consegue viver normalmente porque vive com esse medo, né, da morte ou de perder mais alguém, não consegue superar. Ou mesmo você trabalhar, eu sou muito apegado a meu pai, minha mãe, sei lá. Se eu perder eu vou morrer, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar essa questão também, porque na vida a gente tem essa certeza, né? Essa a gente tem, que todos nós iremos partir um dia, né? Então, precisamos trabalhar toda essa questão. Uma coisa assim, aconteceu até na família nossa aí, que alguns dos nossos mais jovens foram para outros países, né? E as pessoas sentiram muito, sabe? Também é uma situação, é um luto, né? Sim. Porque a pessoa sai do convívio ali, né? Mesmo sabendo que tá bem, tem outro... Mas é aquele luto também. Então são vários lutos realmente. Exato. Né? Então esse é um bom exemplo, né? As pessoas foram embora e quando a gente já sofre por antecipação, né? Meu filho vai embora para os Estados Unidos, vai para outro país, né? Igual você falou. Aí já sofre por conta disso. É dolorido? Né? Mas vamos pensar também que, e é verdade, essa é uma verdade, que a gente cria os filhos para o mundo. É uma verdade, né? Eles vão ter a vida deles, né? Vai fazer a família ou não, né? Mas vai ter a vidinha deles também, e a gente tem que criar da melhor forma possível para que eles também consigam se sustentar aí, tanto financeiramente como emocionalmente, para eles serem independentes, né, na vida. E aquela história, né? É um ditado que diz, né, que se cria os filhos para o mundo, né? Que eles vão viver a vida deles também. Alguns ficam realmente mais tempo com mãe, com pai, ou ficam a vida inteira. Também não é uma crítica, é só cada caso um caso. Né? Porque vai ser um indivíduo, ele vai escolher o que ele quer fazer da vida dele, né? Isso. Não tem aquela receita de bolo, né? Você tem que fazer tal coisa. Você sabe que é uma questão também muito de... Nos Estados Unidos, teve um documentário Netflix sobre o autismo de um autista até de nível mais moderado para grave, assim, para severo, né? E ele tinha o hiperfoco dele, que era Disney, desde criança. E esse hiperfoco perdurou, ele foi até a vida adulta, continuou sendo. Ele sabia todas as falas da Disney, de todos os desenhos, de todos os filmes, ele sabia tudo, ele fez clubes, ele se desenvolveu muito por causa da Disney. E lá, quando ele fez uns 20 e poucos anos, que lá geralmente nos Estados Unidos as pessoas, os filhos vão para a faculdade e depois se vira, né? É difícil voltar para casa, né? Você vai fazer a faculdade e já se vira. Sua vida agora é o famoso tchau, obrigado. Já fiz minha parte, né? Lá é muito comum acontecer isso. E com a pessoa com autismo não foi diferente. Os pais, né, fizeram tudo tal, ele realmente precisava de bastante apoio, mas falou, agora você tem que viver sua vida. E ele foi para as residências, que falam residências terapêuticas lá, tem todo o respaldo dos profissionais da área de saúde que cuidam deles, né, então os psicólogos ficam lá, tudo, eles ficam, cada um tem uns apartamentos, como se fosse um condomínio, né? E eles têm a casinha deles, eles passam a roupa deles, eles fazem a comida, eles saem para trabalhar, alguns dirigem, outros não, enfim, depende de cada caso, né? E vão tendo a vidinha deles lá independente. E sim, se tiver uma crise, algum problema, tal, tá lá para fazer esse respaldo. Nós aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma outra postura mais acolhedora, né, assim, de falar, vem, fica, até onde dá para ficar, a gente é muito acolhedor, né, então tem a ver com cultura mesmo, né, de cada lugar. Então não tem realmente nenhuma crítica em relação a isso, tudo depende muito da necessidade ou da dinâmica de cada família ou de cada pessoa, né. Verdade. E até tem um sobrinho meu que hoje ele é padre, né, ele passou 4, 5 anos, ainda está nos Estados Unidos, né? Mas também foi duro para mim, o pessoal, poxa, né? Tudo bem, né? É um sonho que se realiza, mas sente saudade, né? Mas ainda que lidaram bem com a situação, então graças a Deus ele está lá firme e forte, né? Sim. Fazendo o que ele quis, né? Tá fazendo o que ele quer, né? Seguindo o coração dele e ajudando muitas pessoas com certeza também, né? Débora, tem uma pergunta que eu queria fazer para você. A gente está falando sobre no outro bloco,
falou sobre medicamentos e tal. Na sua vivência profissional, para quem é mais difícil aceitar tratamentos? A pessoa com mais idade ou a pessoa mais nova? Ah, mas isso aí não difere muito não, viu? A pessoa mais nova, isso a gente fala assim de nova mesmo, alguém que nem tem uma maturidade totalmente ainda formada, né, assim, de desenvolvimento mesmo, um adolescente. Ele acha muito melhor tomar daí o medicamento para tentar se livrar do sofrimento, né? Por quê? Porque hoje as pessoas estão muito imediatistas. Então, é o comum, né? Eu olho o celular, eu consigo tudo, eu vejo tudo ali, é tudo muito rápido, eu peço a comida, daqui a pouco chega, é tudo muito dinâmico, muito rápido. Então, o medicamento dá essa falsa sensação de que eu vou ter cura logo, que eu vou ter esse respaldo de melhorar mesmo, assim, né? Logo e rápido. E, às vezes, não é bem assim. E uma pessoa, talvez, mais velha, tem um certo preconceito. Isso eu estou generalizando, gente, tá? Mas isso vai muito de caso a caso. Por isso eu estou falando, não difere muito. Mas pessoas mais velhas ficam um pouco mais resistentes. Nossa, eu nunca tomei medicamento? Para que eu vou tomar isso agora? É frescura. Eu vou fazer tal coisa, né? É falta do quê? De boleto para pagar? De louça para lavar? Não é? Não fala essas coisas assim? E não é. Não é. Né? Então, às vezes pode haver essa resistência. Porém, não difere muito, tá? Quando vem, por exemplo, pais, meu filho precisa do medicamento ou não, a gente senta, conversa e vê prós e contras, né, desse medicamento. O que pode trazer de prejuízo e o que pode trazer de benefício. Então, a gente pesa isso aí na balança, vê o que compensa mais, né? Vai ser mais prejuízo do que benefício? Então, não vamos usar. Vamos aguentar isso aqui, vamos tentar superar de outra forma. Mas se ao contrário, né, vamos usar o respaldo, por que não? Né, mas é complicado, porque muita gente usa assim indiscriminadamente o medicamento também. Vou dar um exemplo de um medicamento que é a Ritalina, que é usado para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele é um psicoestimulante. Né? Aí você fala assim, nossa, uma pessoa hiperativa toma um psicoestimulante? Sim, porque o cérebro dele está aqui, né? Funcionando aqui no alto, aqui, e você toma um psicoestimulante o quê? Para nivelar isso. Para você equilibrar o funcionamento. E aí, você toma um psicoestimulante, uma pessoa hiperativa fica mais concentrada, se atenta mais, consegue estudar melhor, consegue trabalhar melhor e ter os benefícios aí de que o cérebro, né, que o cérebro dele não consegue a contento na maioria dos dias. Então, beleza. Para um caso específico, TDAH. É um medicamento próprio para TDAH. E aí, muitas pessoas usaram aí no mercado negro. Eita, nós. Gente, é impressionante. Para estudar, para desempenhar melhor, para fazer concurso, para tentar, sabe? Com desempenho. E aí acaba tendo maiores problemas mais para frente. E é o famoso tarja preta, né, que você tinha falado aqui agora há pouco, que são remédios que podem o quê? Causar dependência. Aí você fala, nossa, mas se pode causar dependência, um TDAH toma, por quê? Porque é prescrito, tem todo o cuidado de como deve ser administrado esse medicamento. E para qual caso ele vai ser administrado, né? Então, não é assim uma coisa, você toma para estudar. E sim, é como qualquer droga daí, pode causar sim dependência, e aí a pessoa não consegue mais se concentrar por si, né? E aí precisa sempre desse medicamento. Então, a gente se automediquem. Nossa, o que tem de gente que se automedica, tem muita gente que faz isso. E existem alternativas também por aí, homeopatia, florais, outras terapias aí, tem, como é que é, de aromas, né, que as pessoas usam também, e por aí vai. Por aí vai. Lembrei do Luiz Spala, ele que fazia aromaterapia. Aromaterapia. Grande Luiz. Vamos tentar os recursos naturais. Isso. Fazer um intervalinho, a gente volta daqui a pouquinho? Bora lá, vamos lá, intervalo. Então. Estamos falando sobre o janeiro branco, saúde mental, a importância de a gente manter equilibrado.
E a nossa saúde mental passa por todos os campos, né? Sim. Inclusive da política, né? Inclusive da política. Que a gente está reservando para essa semana que vem, na segunda-feira, está falando sobre isso, né? Vamos falar sobre essa questão da política. Falar de uma forma saudável. Saudável. Né? Sem colocar lados aí, porque é justamente isso que a gente precisa desmistificar, né? E sobre... O que mais que a gente vai falar semana que vem? Sobre política, tem mais um assunto. Relacionamentos. Esse ficou... Gente, a gente tem muito assunto para falar, né? A pauta tem... Inclusive, né? Continua aberto aqui o canal para você participar, mandar a sua opinião, mandar a sua pergunta, tirar a sua dúvida. Tem algumas perguntas, participações aí também nas suas redes, se você quiser aproveitar. Temos um tempinho ainda para responder alguém aí, dar uma luzinha. Tem alguma pergunta específica aí? Não, por enquanto só o pessoal pedindo os contatos mesmo, né? O pessoal que está bem interessado na questão do atendimento, né? Se cuidar que é importante, né? E um bom ano, acho que o janeiro, né? Vale lembrar que a campanha do Janeiro Branco é justamente esse lembrete, um novo ano, uma nova página, uma nova oportunidade. Não é só janeiro, é o ano inteiro. É o ano inteiro. De cuidados, em todas as áreas. Dormir bem, comer bem, fazer atividade física. É isso aí. A gente sempre cuidar do espírito, né? Focar mesmo. Por exemplo, eu não consigo sair de casa sem antes orar, sabe? Não vai. Eu não consigo. Parece que depois que eu faço a gente sabe, relaxado para enfrentar o dia a dia, né? E então, é importante fazer, Mazola, porque assim, até as ondas cerebrais, você sabia que muda quando a gente faz nossas orações? O nosso cérebro muda. A gente libera hormônios, neurotransmissores responsáveis por bem-estar. Ah, tá. Gente, é muito importante. Então, vocês que oram de manhã, e é importante fazer isso logo cedo mesmo. Né? Então, tem uma importância também. É isso que eu falo, a gente tem que cuidar do espiritual. Por quê? Sim. Porque ele ajuda o nosso corpo a funcionar melhor. E como, viu? Verdade. É verdade. Se eu não faço oração, ainda mais hoje, né? Ai, Deus do céu. Mas tudo bem, firme porque o dia tá longo ainda. Mas tá bom. Aqui no nosso Facebook, olha, que honra, Hilda. A seleção tá muito, muito bonita hoje. Obrigado, Hilda. Né? A Hilda também é do rádio. Nossa, a Hilda do rádio, conhece muito. Acho que ela conhece a Luciana. Luciana, ela conhece a Hilda. Ela deve conhecer. Isso, beijos aí para todos. Vamos só finalizar então a questão que a gente conversou aqui do medicamento, né? Sim. Que, gente, não tenham medo, caso seja necessário, mas sempre, assim, sempre quando você vai num profissional da área de saúde, você tem que ir com a cara, sabe? Eu falo assim, tem que ir com a cara, com a vibe da pessoa ali para você ver se você gosta ou não. Então, foi no médico, sentiu competência, se sentiu acolhido, se sentiu bem à vontade com ele, confia, né? E outra, o medicamento também, a gente tem que ver se ele vai funcionar ou não pra gente naquele caso. Então, às vezes, também tem que fazer outras tentativas. Isso é importante de se dizer, né? Que às vezes a gente fala, eu vou tomar um ansiolítico, mas eu continuo ansioso. Ok, vamos ver o que é que acontece com essa pessoa, se é esse o medicamento, o que é que está por trás dessa ansiedade, né? Pra gente trabalhar em terapia também. E a questão do luto, é importante trabalhar também em terapia. E se tem uma doença grave, uma doença, você tem esse diagnóstico, é bom já começar a fazer a terapia para fazer esse tratamento. Às vezes, você estando num estado emocional elevado e bom, equilibrado, o tratamento sai muito melhor também. Tem os resultados bem, assim, muito melhores do que poderia se você tiver em depressão e não conseguir sair disso, né? É porque, eu não sei, me corrija se eu estiver errado, mas quando a gente está bem, né, de alguma forma, o corpo também produz coisas diferentes dentro da gente, né? Exato, que é a questão da oração, né? Que você tinha falado. Eu não consigo sem fazer minha oração, sem ter aquele momento, né? Então, que é importante. Então, se você está bem com você, se você tem técnicas, artifícios que façam com que você fique equilibrado, você consegue superar as coisas também mais rápido. Sim. Ou melhor, né? Não que você vire robô, ou não tenha sentimentos, ou não, mas você fica mais equilibrado e consegue superar as coisas mais rápido.
Com certeza. Né? É isso. E são momentos, né? Não, tanto a medicação como a terapia, os recursos, não é para sempre, né? Não é uma prisão. Exato. É momentâneo para lidar com períodos mais intensos, mais difíceis. Exato. Com essas questões psiquiátricas ou de saúde mental em geral, sim. Agora, tem doenças, por exemplo, que você acaba tendo que tomar medicamento a vida toda, né? Que também é necessário. Né? Se você precisa de um... de vida, né? Exato, que nem tem a questão da tireoide, por exemplo, né? Quando você precisa, você tem que tomar a vida toda. Então, o remédio de pressão, por exemplo, alguém que tem um problema muito sério de pressão. Então, às vezes precisa. Gente, aconteceu um negócio no estúdio só aqui, tá? Mas tá tudo bem. Tá tudo certo uma fita aqui. adesiva Tá dizendo ali no momento suspense. Suspense. A Elisa mandou um áudio também, ou se for do ar, eu repasso para você, tá bom, Débora? Tá joia. Gente, o nosso bate-papo fica por aqui hoje, mais segunda-feira que vem, Segunda né? tem mais. A gente volta com os assuntos aí. Vamos abordar a questão da política, né? Que o pessoal tá perguntando também, como é que funciona a nossa cabeça com relação à política, né? Vamos lá. Nosso pensamento, né? Boa, anota na agenda aí. É Segunda-feira que vem, tamo aí. de volta. Com a Débora. Débora, obrigado mais uma vez pela participação aqui, viu? Sempre muito bem-vinda, portas abertas, tá? Venha quando quiser tomar uma água, um cafezinho. Isso, tá bom? uma Fica à delícia, vontade. gente. Eu que agradeço mais uma vez. A gente se vê então na segunda que vem. O endereço para contato? @psicóloga Débora Pimentel. É isso. Cintia, obrigado a você também. Obrigada, amigo. Até amanhã. A gente se fala amanhã às 8 horas. Tchau, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau.